queria já puxar para a gente já começar, né, com esse fato que envolve o Paulo Figueiredo, né, que é aquele influencer que mora nos Estados Unidos, né, pró-Trump, aliado do candidato Flávio Bolsonaro, e para fazer uma retrospectiva, né, que na semana, que alguns dias atrás comparou jornalistas e boa parte da imprensa a prostitutas, né, e eu acho que acabou colocando o nosso Bosco no balaio. Como é que foi isso aí, hein? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Pois é, boa noite a todos, boa noite, Nestor. O Paulo Figueiredo, depois daquele vídeo, eu não sei nem como defini-lo, né? Mas que todos viram, um vídeo que ele xinga todo mundo de prostituta, menciona o nome de jornalistas, mulheres, etc., né? Ele veio com um pedido de desculpa. Vamos ver primeiro o vídeo original. Quando eu digo que os jornalistas são putas, pagas para dizerem o que estão dizendo, pagos regiamente, eu não estou falando metaforicamente. Vocês devem ter visto a notícia sobre o recorde de gastos públicos do governo em publicidade. Entendam, esse dinheiro vai parar na mão de jornalista. É esse dinheiro que paga a folha de pagamento. Todos esses caras que você vê comentando na Globo News são putas recebendo dinheiro do governo Lula. Vamos falar as coisas como elas são. Poder 360, Folha de São Paulo, esse governo que paga a existência dessas pessoas, que como não tem audiência, não tem mais leitores, não fossem esse dinheiro do governo Lula, essas pessoas, não há talento delas. Elas estariam desempregadas, elas estariam catando lixo na rua. Ou se prostituindo. Algumas talvez tenham até aparência para se prostituir. Outras não. Não vou citar aqui nomes, mas tem dificuldade de imaginar se, por exemplo, vou citar nome, sim, se a Miriam Leitoa, por exemplo, caso não tivesse uma teta para mamar na Globo paga com o nosso dinheiro, tenho dúvidas se haveria demanda caso se prostituísse. Tenho dúvidas. É mais uma que não merece ser estuprada, como todas as outras não merecem, mas essas talvez um pouco mais. Eu tenho desprezo por essas pessoas. Jornalismo no Brasil é uma profissão pior do que a prostituição. Prostituição é menos grave. Porque na prostituição a pessoa vende o corpo. Esse jornalismo, ele vende a alma. Ele vende a alma. Pois é. Era muito doido, hein? Mas vamos lá. Aí agora ele pede, entre aspas, desculpas. Mas quando a gente vai ler o texto das desculpas, na verdade a gente percebe que é uma grande ironia com os jornalistas e as jornalistas, né? Porque ele pede desculpas, vocês vão ver aqui, às prostitutas brasileiras que tiverem se sentido ofendidas, mas os jornalistas continuam inseridos nesse contexto da prostituição da profissão. É o que ele quer dizer, né? Que vendem a sua pena, como se dizia antigamente, né? E o faz através de um argumento absolutamente falso, né? Quer dizer, é como se o jornalista recebesse dinheiro do governo de publicidade. É preciso explicar que a publicidade de governo é uma publicidade institucional, pública, né? Não é uma publicidade de utilidade pública, é isso que é veiculado pelos jornais, né? O resto é publicidade privada, na televisão, nos jornais, onde for. E ele quer fazer crer que essa publicidade que o governo precisa publicar, precisa divulgar, né, o dinheiro que é pago por ela que remunera os nossos salários de forma direta, né, como se não houvesse uma empresa, uma administração, uma gestão, e como se o jornalista não tivesse a menor independência, né? Bem, mas vejam só o pedido de desculpas dele.
É. Pode ler aí, Nestor. Venho por meio dessa. A gente só separou aqui o início e o fim, porque é uma nota muito extensa e não vale a pena perder tempo com essa bobajada que ele está fazendo. Mas o primeiro parágrafo e o último, fica muito claro que é uma ironia, portanto, uma renovação da agressão. Ele faz isso e depois o importante, assim, o que importa é que ele termina a nota assim. Pode ler o começo. Pode ler o começo. Tá. Venho por meio dessa desculpar-me pelos comentários infelizes proferidos na edição número 295 do Paulo Figueiredo Show, quando comparei os jornalistas da grande mídia que vendem suas opiniões por dinheiro a putas. Assim sendo, quero expressar aqui meus sinceros pedidos de desculpas às putas brasileiras que tenham se sentido ofendidas por tal comentário. Percebeu, né? Ele renova a agressão aos jornalistas na medida que os diferencia as prostitutas no seu comentário. Olha, eu acho que todos foram ofendidos, jornalistas e prostitutas. E eu não me senti nem um pouco ofendido com isso, porque sei do que se trata. Agora, no Twitter de hoje, no X, né? Ele coloca lá, ontem eu fui convidado a participar do programa do Ricardo Noblar, que tem um programa diário no Metrópolis. Eu fui lá algumas vezes, mas ontem eu fui convidado, participei do programa. Esse tema veio à baila, e hoje nós lemos no X um Twitter dele que me inclui, e ao Noblar, entre os alvos dele, porque ele ontem, no vídeo original, menciona o nome da jornalista Miriam Leitão, que, aliás, é uma jornalista de uma longa biografia, uma longa carreira, e que foi vítima da ditadura militar, foi torturada, como todos nós sabemos. E ele ainda a classifica de prostituta, não é? Então, hoje ele faz esse Twitter, colocando eu e Noblar na parada. Vejam só o Twitter que ele postou. Ele diz o seguinte, ele comenta, né? 2 putas velhas da melhor espécie reclamando que foram chamados de putas. Era só o que faltava. Olha, eu me sinto, sabe como? Eu me sinto mais ou menos como o Fábio Porchat, quando foi considerado persona não grata pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? A Alerj. O Fábio se manifestou dizendo que estava assim, emocionadíssimo, né, por ter sido distinguido como um inimigo da Assembleia. Porque nós sabemos o que é essa Assembleia do Rio de Janeiro, estamos aí vendo. Né? Não fica pedra sobre pedra, salvo raríssimas exceções, que ainda estão lá resistindo e tentando reverter o jogo. Então, realmente, para o Fábio Porchat, deve ter essa comenda, digamos assim, deve ter chegado assim como um Grammy do humor, né? Da mesma forma, eu me sinto, se o Paulo Figueiredo estivesse falando bem de mim, né, eu ficaria preocupado, porque vocês estão vendo quem é o Paulo Figueiredo. Agora, eu quero ir um pouco além disso, Nestor, pelo seguinte, porque isso aí tá uma coisa que está mais ou menos no DNA dessa turma, especificamente dele, né? Porque essa preocupação, essa fixação com prostituição, com sexo, com ataque às mulheres, etc., né? Isso tem DNA, né? Eu, na minha trajetória jornalística, fiz a cobertura do Palácio do Planalto durante o governo do avô dele, o general Figueiredo, que foi o último general-presidente. Depois veio o primeiro governo civil, que seria Tancredo Sarney, acabou sendo só o Sarney, né? E que foi consolidando a redemocratização. Mas o general Figueiredo, né, isso era sabido em todos os âmbitos políticos de Brasília, gostava do negócio também. Gostava de pular cerca. O casamento dele com a dona Dulce Figueiredo, todo mundo sabia que... Hoje chamaria-se elegantemente de casamento aberto, né? Mas, na verdade, era uma relação que
cada um tinha lá a sua liberdade, ainda que uma liberdade clandestina para o público, oculta, não é? E o Figueiredo, nós cansamos de ter conhecimento e das puladas de cerca dele. Ele dizia até que no casamento de ambos a dona Dulce também tinha as suas histórias. Mas a que eu vou contar aqui, ela é uma história que pode ser contada e a veracidade dela está no fato de que a própria protagonista disso foi quem trouxe a público e, inclusive, entrou na comissão de anistia dos mortos e perseguidos de anistia para requerer uma indenização, veja só, por perseguição política. Ou seja, depois que terminou a affaire dela com o general presidente Figueiredo, como amante, ela foi demitida e resolveu se sentir uma perseguida política e requerer indenização no mesmo, na mesma lista daqueles que foram torturados na ditadura, não é? Ou perseguidos de uma maneira incontestável. Pois bem, ela chamava-se Edine